Land Rover sempre foi famosa por seus veículos off-road, afinal a marca nasceu exatamente para isso. Mas mais ou menos em 2015 eles resolveram dar uma repaginada na marca e lançar o seu primeiro veículo esportivo, que no caso foi batizado de SVR. Eu sou Renato Mais, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e hoje eu vou apresentar para vocês o Range Rover Sport na sua versão SVR Carbon Edition. E se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativarem as notificações. Dessa forma, vocês sempre serão os primeiros a receber as novidades aqui do canal. O Range Rover Sport sempre foi o modelo mais on-road da família Land Rover, mas nesta aqui, que é a versão SVR, o carro é ainda mais agressivo em linhas. Então a gente tem um para-choque muito mais esportivo, com maiores entradas de ar, todos os detalhes escurecidos, inclusive nos faróis, que conta com assinatura diurna em LED, com limpador, entrada dos radiadores com aplique em fibra de carbono por conta desse pacote, e além disso, essa versão conta com o capô em fibra de carbono, pintado nas extremidades em preto, e aqui embaixo está o 5.0 V8, que eu vou explicar agora para vocês. Mecanicamente, a versão SVR usa uma motorização 5.0 V8 Supercharged com 575 cavalos de potência, 71,4 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades, com 0 a 100 em apenas 4,5 segundos. Para vocês terem noção da capacidade dessa motorização, em 2015, quando ele tinha apenas 550 cavalos, esse daqui foi o SUV mais rápido que passou por Nürburgring. Apesar de ser um SUV com um espírito bem off-road, nas linhas da versão SVR a gente percebe que o carro é muito mais baixo, justamente por conta da suspensão pneumática dedicada a essa versão aqui esportiva do carro, com rodas de 22 polegadas, que mesmo nesse conjunto é um carro muito macio quando usado no modo Comfort. Esse extrator de ar é em fibra de carbono, assim como o retrovisor do carro também. Ele tem sistema soft close, ou seja, a gente pode apenas encostar a porta que ele mesmo termina o serviço. E aqui na parte traseira o carro segue praticamente as mesmas linhas, não tem nenhum detalhe mais alargado ou coisa que remete de fato à versão SVR em termos de linhas do carro. É apenas alguns apliques e um pouco mais de performance, já que essa carroceria foi muito bem montada pela Land Rover. Já aqui na parte traseira, esta versão do Range Rover conta com alguns detalhes exclusivos, como esse aplique em fibra de carbono aqui na tampa do porta-malas, essa dupla saída de escapamento com um detalhe cortado, que é muito funcional por sinal, daqui a pouco vocês vão ver o belo ronco desse modelo V8. E uma outra coisa, nós temos essa badgezinha aqui escrito Special Vehicle Operation, ou seja, essa divisão fazia os modelos mais luxuosos da marca, como a linha Autobiography. Mas aí resolveram lançar o seu primeiro produto esportivo, por isso se tornou SVR no caso, mas vem da divisão de modelos mais luxuosos. É por isso que, apesar de ser um carro esportivo, na parte interna que daqui a pouco vocês vão conferir, o carro tem um bom acabamento, digno de um carro inglês. E uma outra coisa, o porta-malas aqui elétrico comporta 522 litros de bagagem. E aqui na parte interna do Range Rover Sport, como eu falei para vocês, ele segue muito o digno e autêntico acabamento inglês. Então a gente tem esse volante revestido em couro com duas cores, sendo preto e branco, com a base aqui escrito SVR num aplique em fibra de carbono, juntamente com o console na parte superior do mesmo material e na parte central na parte branca. E nas portas a mesma coisa, acabamento branco com preto e fibra de carbono, tanto nas portas quanto aqui nas saídas de ar e alguns detalhes no console central do carro. Além disso, essa versão ela vem equipada com tudo que você precisa de segurança ativa, por exemplo, como sensor de ponto cego, assistente de faixa, controle de colisão também, então o carro entrega tudo que você precisa de segurança ativa. E alguns itens de conforto, como bancos aquecidos, mesmo nesse modelo aqui que tem esses bancos concha mais esportivos, você tem banco aquecido também, uma direção elétrica super precisa e praticamente 3 telas de LCD. O painel de instrumentos, onde você tem o contagiro central ali com a badzinha SVR, esta central multimídia com uma excelente resolução com Apple CarPlay e Android Auto, além de GPS nativo, e na parte inferior que estreou no Velar essa central multimídia aqui na parte mais centralizada ao console, com alguns comandos satélites, onde você tem o Terrain Response, que no caso da versão SVR você tem a sua função Sport com abertura de escapamento, e também alguns outros comandos de ar-condicionado, ajuste do banco e detalhes de mídia também. Ou seja, você consegue customizar
a tela, né, as 3 telas, da maneira que você acha melhor. Então isso acaba sendo bastante interessante para quem quer apenas um Range Rover para você fazer algumas viagens com ele. Então é um carro que tem uma posição de dirigir alta, como se trata de um SUV Land Rover. Então aqui, ao contrário de algum carro alemão, por exemplo, um Cayenne, né, que você tem uma proposta mais baixa, mais esportiva, mesmo se tratando de um carro mais alto, aqui no Range Rover Sport não, você tem uma posição sempre mais alta para você ter o campo de visão, porque afinal de contas o carro nasceu para ser um veículo off-road, então você tem que sentar mais alto para você olhar o chão, olhar tudo que tem direito ao seu redor. Tanto é que o Terrain Response, mesmo nessa versão aqui esportiva, conta com seus comandos off-road, comandos de lama, de areia, de neve, enfim, subida de serra, tudo você tem, mesmo nessa versão aqui com perfil mais baixo, a gente tá falando de perfil 35 com aro 22. Mas se você quiser chegar no seu sítio com um pouco mais de pressa, esse carro vai te atender bem no caso. Então, como se trata de uma versão SVR, a gente já colocou o carro na função Sport, que afinal de contas ele nasceu para isso nesta versão esportiva. Então a gente já percebe o carro com uma suspensão mais rígida, mais baixa, é um carro que já fica um pouco mais firme nesse sentido. E uma outra coisa, nesta versão Carbo Edition, você tem o capô e o teto em fibra de carbono, que aqui por dentro ele é revestido em alcântara, o que dá um charme a mais aqui na parte interna do carro. Mas isso faz com que você reduza a massa superior e aumente o centro de gravidade na parte inferior do carro. Isso ajuda em muito você contornar curvas com um pouco mais de facilidade. Mas o que acontece? Como se trata de um carro com um motor mais pesado na frente, a gente está falando de um V8, ele tende a ser um pouquinho dianteiro, como a maioria dos carros que usa esse tipo de motorização. Então você percebe muito bem o controle de tração atuando um pouquinho mais, você percebe que a traseira começa a jogar um pouco e você contorna o carro. Então assim, no fim das contas acaba sendo divertido e até inusitado você conseguir fazer isso com um carro desse tamanho. É um carro grande, é um carro alto, então chama atenção por esses pontos. Um carro que tem uma performance bem interessante, um ronco muito legal, mas ao mesmo tempo você tem um carro grande, alto, que visualmente não tem nenhuma aptidão esportiva. Mas, como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, ele em 2016 foi o SUV mais rápido que passou por Nürburgring, fazendo um pouquinho mais que 8 minutos. E se a gente considerar que é uma Land Rover, uma marca com uma proposta muito mais de uso na terra e menos de asfalto, ter um carro que se tornou o SUV mais rápido a ter passado pelo Inferno Verde é realmente impressionante. Então, já acordando esse V8, ó, o ronco é bonito, né? Ó. O barulho da troca é legal. Então assim, é um carro que chama atenção, porque apesar do excelente isolamento acústico que esses modelos da Land Rover têm, o ronco externo é tão alto que chama muita atenção. Então a gente percebe, ó, o barulho de retrocesso, aqueles pipoquinhos de escape, chamando bastante atenção, né? E aí a aceleração rápida, esperta, mesmo se tratando de um supercharged, a gente não tá falando nem de um carro turbo. É um carro que realmente responde muito bem uma aceleração, mesmo num carro de praticamente 2,5 toneladas. É um carro muito pesado, mas que chama atenção. E uma outra coisa, como eu falei para vocês, agora a gente andando um pouquinho mais rápido, a gente percebe a parte da dianteira escorregando um pouquinho, e aí se você forçar um pouco, você começa a corrigir pela parte traseira do carro. Então isso de fato é muito interessante. E uma resposta de volante muito direta. Olha o barulhinho do escape. Gostoso, né? Então a gente percebe que ele tem respostas rápidas, inclusive com a transmissão. É um ZF de 8 marchas. Vem da escola aí da BMW, por exemplo, também, né? Uma transmissão de 8 marchas ZF, que responde muito bem. Então é um carro gostoso, é um carro que se diverte dirigindo, levando a família se você quiser também. E com respostas rápidas, até nas reduções, que é uma das coisas que a gente percebe muito em alguns carros grandes. Você querer reduzir e você não conseguir, né? Ele não permite essas reduções. E aqui você tem uma resposta rápida mesmo em redução. Igual agora, a gente vai entrar um pouquinho, ó, reduzir a 4.000 rotações pra gente chegar cheio e trocar de marcha e ele responder muito bem. E a gente ter essa resposta de transmissão a qualquer momento. E é um carro que freia muito bem também. Apesar dele não aparentar muito isso, a gente vê pelo próprio painel de instrumentos aqui no contagiros que ele reduz muito bem, que ele tem uma resposta rápida tanto em frenagem quanto em aceleração também. E diverte, né? A gente vai conversando aqui, a gente vai escutando o ronco do escape, a gente vai querendo acelerar, então fica um misto de ronco de escapamento com eu falando aqui tudo, e realmente é um carro que você tem essa proposta de levar a família com um pouco mais de pressa e estilo também, né? Afinal de contas, o Range Rover Sport nesta versão SVR é um carro muito bem customizado, é um carro que chama bastante atenção pelas ruas. Então
vou até deixar vocês ouvirem um pouquinho mais do ronco sem eu falar, porque merece. Vou até abrir um pouco da janela para vocês ouvirem aqui, ó. Nossa, é muito alto. Olha isso. E a Land Rover soube calibrar um ronco único para eles. E que de fato é imperceptível, assim, você sempre vai saber que se trata de um V8 Land Rover acelerando, ou um Jaguar no caso, que faz parte do grupo também, né? Tanto um quanto o outro. E aqui, ó, que tá um pouquinho mais fechado, né, a serrinha, ó, a gente consegue ouvir ainda mais esse som, né, porque ele vai bater no barranco e vai voltar para cá, ó. É muito alto, né? É muito gostoso. Olha isso. Agora vocês imaginam como que é um F-Type SVR, né, um conversível, que é exatamente essa motorização aqui. A gente tá falando do mesmo motor de um F-Type SVR dentro de um Land Rover, né? Então assim, é muito impressionante, né? É difícil a gente não falar outra coisa que não seja isso, ó. Igual agora, ó, que tá mais fechado de barranco. Olha isso, ó. É muito alto, né? É muito gostoso. E o ronco, né, da troca, aquele barulho da troca é impressionante, chama muita atenção, né? O que ronca um Land Rover, né? Um carro que tem um apelo de você subir parede com ele, mas aqui no caso você engole as pistas, né? É um carro que chama atenção nesse sentido, olha isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui enquanto vocês ouvem um pouquinho mais desse ronco do V8 Supercharged do Range Rover Sport SVR. Aproveite para se inscrever aqui no canal da PDK Motors, deixar o like no vídeo, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre este Land Rover, está no site da PDK, então pdkmotors.com.br. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e ouça um pouquinho deste V8, ó. Vamos lá, hein? É gostoso demais, né? Olha isso.